Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu venho deixar uma palavra de Deus para vocês aqui. Nos últimos dias vem acontecendo algumas coisas, estou vendo algumas coisas na internet também a respeito de algumas pessoas falando de uma maneira muito explícita sobre ser anticristo. Eles não dizem eu sou anticristo, mas eles deixam totalmente relatado que é anticristo. Antes de eu falar a palavra aqui de Deus para você, para o seu coração, eu quero deixar algo bem claro para você não ser enganado. A palavra de Deus diz que nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o único e verdadeiro Senhor. Todas aquelas pessoas que dizem que Jesus Cristo não é o Cristo que realmente a palavra de Deus diz, algumas pessoas dizem assim, que o Antigo Testamento é legal, mas o Novo Testamento não existe. Jesus Cristo nunca foi o Filho de Deus, muitas pessoas dizem isso. Então você tem que ficar ligado, você que acredita na palavra de Deus, é tocado pelo Espírito Santo, você tem que saber, você tem que levar no coração a convicção que existe Jesus Cristo, que Jesus Cristo nada mais é do que o Filho de Deus, aquele que nos salvou lá na cruz do Calvário. Então assim, uma coisa que está me incomodando muito, as pessoas que estão vindo, eles estão pregando o Evangelho, eles estão usando a própria Bíblia para dizer que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. E eles ainda dizem que precisam sim ler a Bíblia, porque a Bíblia é o todo, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, mas na verdade eles dizem contra a Bíblia. Porque quando o momento que ele diz que só vale o Antigo Testamento e não o Novo, você está dizendo que a Bíblia ela é cancelada. Então por que eu vou usar o Antigo, mas não usar o Novo? O Novo Testamento é a graça, onde Jesus veio morrer por nós, onde ele veio morrer pelos nossos pecados e nos fazer também filhos de Deus, porque antes nós não éramos filhos de Deus, nós éramos apenas criatura, tinha um povo exclusivo de Deus que era o povo de Israel, e com a morte de Jesus na cruz, ele nos fez também filho de Deus, para aquele que crê nele, confessa ele. Quanto a confessar Jesus, não é apenas você ir na frente do altar em uma igreja e dizer Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e verdadeiro Senhor, não. Confessar Jesus é você pregar o Evangelho. Confessar Jesus é você todos os dias da sua vida falar eu sou e eu acredito em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que deu a sua vida por nós na cruz. Eu quero tirar uma palavra aqui rapidinho para vocês, tá lá em Mateus capítulo 24, eu vou enfatizar o versículo 5 para não ficar muito comprida a pregação, tá? Então Jesus revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. É sobre isso aqui que eu quero dizer. Nós temos acesso hoje, felizmente, por uma outra parte, infelizmente, a muito conteúdo na internet, no YouTube, no TikTok, onde for, você digita no Google, você consegue vários conteúdos, você consegue ler Bíblia em hebraico, você consegue ver vários tipos de pregações, você consegue ver vários tipos de pastores, que se dizem pastores muitas das vezes, e não são. Então, qual é a base que você tem que ter biblicamente dizendo Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é aquele que está escrito na Bíblia? Por que muitas pessoas são enganadas? Porque muitas pessoas ficam indo atrás de pregação de X, de A, de Y, de B, pregadores, e não leem a Bíblia. Algo que eu deixo para vocês aqui como um exemplo, e algo que eu gostaria muito que vocês fizessem, que Jesus falou para fazer isso, para conhecer Ele verdadeiramente, no Espírito. E como que eu vou conhecer esse Deus verdadeiro, esse Jesus verdadeiro? Buscando, orando, lendo a Bíblia. Paulo diz em algumas das cartas dele, ele diz, orai em todo o tempo. Orai em todo o tempo. Jesus disse, vigiai e orai. Nós não estamos vigiando, nós estamos tendo vergonha muitas vezes de falar de Deus, enquanto tem muita pessoa que diz que é de Deus e está pregando coisas que não é do Senhor Jesus Cristo. Então o que eu deixo para vocês aqui como ensinamento é, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo. Muitas vezes eles não vão falar que eles são Cristo, mas vão falar, eu tenho um novo evangelho. Entenda, a liberdade é uma coisa, a libertinagem não tem nada a ver com o evangelho, tá bom? Então no momento que você vê que alguma coisa está, por exemplo, você talvez esteja cultuando alguma igreja que é muito liberal na questão libertinagem mesmo, coloque o pezinho atrás e peça para Deus direcionamento. E outra coisa, não estou dizendo nada contra a igreja, nada contra pastores, nada contra profetas, nada contra apóstolos, nada disso. Eu quero que você seja
o evangelho vivo, a carta viva, aquele que leva a palavra de Deus para frente. Mas para isso você precisa buscar nas escrituras. A Bíblia que eu li aqui foi a King James atualizada, ela é mais elaborada, dá para entender de uma maneira melhor. Tá? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender a palavra de Deus porque nós se baseamos somente na Almeida, aquela mais antiga, que tem palavras muito difíceis que nós não compreendemos. Tem tantas linguagens de hoje, tem a NVI, tem a linguagem de hoje, tem essa King James, que são Bíblias abertas. Então o que eu peço para você, busque de Deus, busque mais de Deus, busque orar mais, busque a espiritualidade. E entenda bem uma coisa, você que diz que não é crente, não é evangélico, mas é espiritual e faz coisas que a Bíblia diz que não é para fazer, você não é espiritual coisa nenhuma, você é liberal no quesito libertinagem. Então vamos prestar atenção, povo de Deus, vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Todas essas coisas, se você quiser ler depois o Mateus 24, todas essas coisas ele diz, Jesus está dizendo que isso antecipará a volta de Cristo. No mesmo Mateus 24 ele diz: voltarei como nos dias de Noé, que casavam e davam-se em casamento. Estava tudo normal, como está hoje. Então se prepare, meu irmão, se prepare, porque está no fim dos tempos. Eis chegado a hora vem, Senhor Jesus.